Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, reunidos em prol de buscar conhecimento, para amenizar os caminhos tortuosos que a gente vive hoje em dia. Que os nossos passos, a partir do conhecimento que estamos adquirindo, possam se tornar mais firmes e que nossa direção possa ser para um caminho da paz, do amor e da luz. Graças a Deus, estamos sendo acolhidos pelo nosso irmão Miramês, por Jesus e Maria, e que a gente possa aproveitar cada minuto dessa estadia aqui para guardar no coração e na mente cada palavra aqui ditada. Então, nossa irmã Rosilene vai falar hoje sobre Jesus e o autodescobrimento. Então, que a gente possa aproveitar cada palavra, cada emoção, para o nosso caminho se tornar melhor. Vamos então fazer nossa prece, agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo principalmente o nosso anjo guardião, que é o que está mais do lado da gente, nos trazendo nos caminhos de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Rosilene. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Sintam todos abraçados por nós, né? É sempre uma alegria podermos estar aqui, estudando, trazendo as reflexões, né? Porque as mensagens de Jesus, as suas lições de vida, né? E suas palavras que são de vida eterna, são principalmente para o nosso coração, né? Então vamos nos percebendo, nós agradecemos a oportunidade, porque Jesus convida a cada um de nós, todos, né, a refletir sobre elas. Então nós estamos juntos aí. E quando nós estamos falando de Jesus e de suas lições, nós estamos falando de um chamado para a nossa transformação moral, né, para o nosso autoconhecimento, para nós irmos para dentro e conhecermos a nossa realidade, a nossa real, né? Aquilo que realmente nós somos. Então, nós convidamos todos vocês, né? A partir dessa oração que já foi feita, a esse centramento, a desligar das preocupações, tentar trazer o pensamento no aqui e agora, né? Podemos até inspirar, porque houve vida corrida, não é mesmo? E muitas vezes assim a gente já acorda correndo, já olhando os celulares, já pensando em tanto de coisa que tem que fazer. Que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje, né? E quanto que nós precisamos de Jesus em nossas vidas? Quanto? E ele em toda a sua trajetória, porque quem é Jesus? O tema hoje é Jesus e o autodescobrimento. Jesus é esse nosso irmão mais velho, nosso mestre, né? O diretor do nosso planeta. Espírito
perfeito. O que significa isso? Significa que ele está em Deus. O máximo da evolução que se pode alcançar no nível evolutivo, né? Em pureza, Jesus. Então, Jesus é esse homem integral, esse espírito perfeito, puro, né? Que veio aqui nos ensinar a amar. Amar. Então, toda a vida de Jesus, ela se expressa no amor. Mas não no amor em palavras somente. Porque por ele ter alcançado esse nível evolutivo de maior, né? De pureza, espírito perfeito, e ele quem diz, eu e o Pai somos um, nessa real conexão perfeita com o cosmo, que é também amor. Ele nos chama para esse aprendizado. Ele fez a trajetória e nós estamos aqui fazendo. Então ele foi enviado para nos ensinar. Mas os ensinos de Jesus não foram só de palavras, porque inclusive ele não escreveu nada. Né? Foi exatamente porque ele vivenciou para além das palavras. Mas as palavras que ele trouxe foram palavras que ainda até hoje, né, estão aí. Então, vamos refletir e lembrar aqui um pouquinho dessa trajetória e por que ele nos chama, como que ele nos chama a esse autodescobrimento, né? Então, quem somos nós? Autodescobrir-se, né? Descobrir, retirar o que está encoberto. Auto, então eu. Jesus chama a cada um a responsabilidade de fazer isso, de olhar para si. E aí nós precisamos lembrar que a nossa condição hoje é de espíritos imperfeitos, né? Habitando o planeta de provas e expiações. Então, a condição que a gente tem hoje, que estamos hoje, porque a nossa natureza, ela é divina. Somos todos filhos da luz. Somos todos centelha divina. Deus está em cada um de nós. Então, em essência, né, nós somos essa centelha. Deus está, o DNA divino, né, que cada um traz. Isso em essência. Mas a nossa condição hoje é de espíritos imperfeitos, como a essa reconexão com o Pai, que é o amor. E o amor é a maior força do universo, porque Deus é amor. E tudo Deus se expressa. Então tudo é amor. Então, nós precisamos reconhecer essa nossa condição, esse ponto de partida que nós estamos aqui hoje, né? Que na verdade nós já caminhamos, porque viemos dos mundos primitivos. Viemos a mãos do Criador, simples e ignorantes. E hoje estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Enquanto seres divinos, neste processo, nessa jornada espiritual. E quem veio para nos ensinar o caminho? Jesus. Porque ele é o caminho. Ele já percorreu. Quem pode nos guiar? Um guia não é aquele que conhece o caminho? Então Jesus é guia, ele é mestre, porque ele viveu todas as lições de amor, não só falando, né? E ele é o nosso divino terapeuta, aquele cuidador, assim, aquele que curou muitos, mas curou porque ele podia fazê-lo, em função da trajetória dele, do nível. Ele curou pelo amor, porque Jesus vibrava esse amor. Ele olhava a
todos com esse amor e nos olha a cada um de nós com esse amor. Então, Jesus, quando veio, ele nos mostrou em várias situações, para além das palavras, porque quando ele falava às multidões, um magnetismo, um silêncio, ele falava para cada coração, porque ele conhecia e ele conhece. Porque quando a gente fala no passado, trazendo essa história que nós conhecemos relatada nos evangelhos, né? Mas é também a história presente. Porque Jesus, como esse divino terapeuta, esse grande mestre, ele olha a cada um de nós, nos conhecendo, conhecendo o que se passa no íntimo do nosso coração. Então ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as nossas inquietações e ele nos olha com amor. E ele sabe, conhecendo as nossas necessidades e quem somos, ele, quando a gente fala Jesus, né? Jesus, o homem, né? O espírito evoluído que se encarnou como homem. E que unificado nessa união perfeita, total conexão cósmica com Deus, ele tem esse poder. Então, para todos aqueles que vieram até Jesus e por onde ele passou, eles foram tocados por esse poder do amor, por esse magnetismo. Então, quando Jesus falava, ele falava, não era só para as mentes, era principalmente para os corações. E por isso que cada alma que se encontrava ali, que tinha essa oportunidade de estar com Jesus, a partir daquele momento já não era mais a mesma. Em algum ponto de sua vida foi tocado. E assim também somos nós, no nosso tempo, né? Então, quando nós viemos à casa espírita, né, a doutrina espírita, ela traz exatamente isso. O cristianismo, né, redivivo, ela traz para nós, nos mostra o evangelho, né, de uma forma que a gente possa ampliar o nosso entendimento para muitas dessas lições que o Cristo nos trouxe, né? Como, por exemplo, as parábolas de Jesus. Então, cada parábola, né, que são também as histórias, mas não somente, né, que Jesus contava, ele partia de quê? Ele tinha um objetivo maior, que era tocar cada criatura, né, para as verdades espirituais, as verdades. Então, que verdades são essas? Verdades que são universais e que estão aí, em cada um de nós, adormecidas. Então, hoje, nós vivemos como? Nós vivemos de uma forma mais inconscientes, porque nós estamos indo, todos correndo, fazendo um tanto de coisa, mas para onde que nós estamos indo? Qual é o sentido da nossa vida? O que estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso destino? Então, a doutrina, ela traz respostas para nós, essas nossas perguntas. Nós viemos de Deus, nós já vivemos muitas vidas, somos imortais, reencarnamos, né? E com a vida futura, que essa vida segue, somos imortais. Então, se o propósito hoje, nós estamos aqui todos em processo de evolução para nos tornarmos melhores, a cada reencarnação, seguindo Jesus para sermos espíritos perfeitos, né? Então, nós também temos
não somos só aquilo que nós estamos vendo. Então, hoje quem nós somos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Será que nós já sabemos realmente quem nós somos? Porque quando a gente está falando de autodescobrir, retirar o que está encoberto, o que está encobrindo a nossa essência, que é a centelha divina, que é o Deus interno. Então, hoje nós sabemos que nós estamos aqui, né? E nós já trazemos uma bagagem de muitos anos, de milênios de reencarnação. Então, a nossa essência, ela é divina, mas vindo de várias reencarnações, de muitas experiências em diferentes situações e contextos, né? Nós somos um pouco disso que nós vemos, mas a gente é muito mais que isso, né? Mas nós estamos vivendo qual realidade? A verdadeira realidade do que nós somos, em essência? Quais são os nossos valores? Hoje, se a gente for perguntar, né? Vamos nos perguntar, porque essa também é a pedagogia de Jesus, né? Da reflexão, da meditação e refletir. Então, vamos nos perguntar: qual que é o sentido da minha vida hoje? Em que as lições de Jesus me tocam? Quando ele fala do auto, né, e ele não fala do autodescobrimento, isso a gente traz muito dentro da psicologia analítica de Jung, né, e que Joana de Ângeles, que é uma das primeiras trabalhadoras do Cristo, né, reencarnação de Joana de Cusa, ela vem trazer para nós alguns conceitos que facilitam-nos essa compreensão, porque nós precisamos nos olhar como esse ser integral que seremos, como Jesus, né? Então, Jesus é este homem integral, inteiro. E por que inteiro? Perfeito, porque ele integrou esse outro lado da natureza dele ao longo da vida, né? Então, hoje, a nossa realidade, a essência, né? É luz, é centelha. Mas nós já somos assim? Nós não somos, nós somos imperfeitos, né? E é com Jesus essa guia segura que nós vamos, este guia, né? Que nós vamos ter como o farol para chegarmos a Deus. Então, autodescobrimento, ele implica nessa postura da gente se perguntar, da gente se olhar, da gente se observar, né? Mas espera aí, o que está por trás deste meu comportamento? Nós nos incomodarmos e nos inquietarmos com as nossas reações, quando a gente reage ao que o outro fala. Então, veja bem, com Jesus, vamos buscar lá primeiro, por exemplo, a questão da autenticidade de Jesus em termos desse homem integral. Jesus, ele é acolhimento, não é? Ele acolhe todos nós. Ele não nos julga, porque ele olha para o Deus em nós. Então, Jesus, ele não olha, não fica fixado para os nossos defeitos, o que a gente fez, não nos julga. E nós julgamos o outro? Sim, julgamos. Nós julgamos a nós mesmos? Sim, claro. E nós julgamos o outro porque nós julgamos a nós mesmos, né? Julgar no sentido da gente estabelecer um juízo em que é certo e errado, eu errei, né? Porque na nossa condição de seres humanos,
nós vamos nos construindo através dos nossos erros e das nossas quedas, não é mesmo? Mas qual que é a postura, né? Então, Jesus, esse ser integral, esse espírito perfeito, por quê? Porque ele já está totalmente vivenciando a lei de amor. Jesus é a própria revelação dessa lei, né? Então, essa lei divina que é amor, ela está em cada um de nós. E como o Livro dos Espíritos traz para nós, a lei divina está na nossa consciência. Então, quando nós cometemos um erro, no sentido de que nós infringimos a lei, e nós infringimos a lei toda vez que a gente pratica algo de mal. E quando a gente fala de mal, nós não estamos falando só do outro. Porque todo mal que a gente faz em relação ao outro, primeiro a gente está fazendo conosco, né? Então, quando Jesus, né, ele fala, nos chama em relação a essa questão do olhar, falando, olha, como que nós estamos nos olhando em relação à questão do julgamento, né? Então Jesus nos mostra isso quando ele fala que a gente enxerga um cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso. O que ele está querendo dizer com essa forma figurada de linguagem? Olha, como assim? A gente vê um cisco no olho do outro e não vê na trave. Vamos lembrar de fatos da nossa vida diária que a gente faz isso, onde a gente aponta para o outro, né? E não olha para a gente. Então Jesus também, como um psicólogo, né, maior, ele mostra isso para a gente. Tipo assim, isso é uma defesa. Isso é um mecanismo de defesa. Você não está querendo ver o que tem dentro de você, né? Os seus conteúdos internos. Quem é você? Você está falando do defeito do outro, mas e os seus? Né? E os meus? Então Jesus, ele mostrou para a gente, quando a gente está fazendo isso, apontando o defeito do outro, julgando o outro, né? É uma forma da gente o quê? Não olhar para a gente. Enquanto eu estou olhando e apontando para o outro, eu não preciso me haver com as minhas questões, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, né? Então, essa é uma das lições do não julgar. Mas por que a gente julga? Quando nós julgamos, a gente se coloca numa posição de superioridade em relação ao outro. É como se isso não acontece comigo. Eu não faço isso, né? Então, essa condição de superioridade. E aí a gente vê, né? O Livro dos Espíritos e o próprio Evangelho, tudo traz isso. Porque a própria vinda de Jesus, como veio, é a expressão dessa humildade. Ele, como Espírito perfeito, reconhecendo a sua pequenez diante do Deus maior. Humildade. Ele não se colocou melhor que ninguém, mas a gente se coloca. Então nós precisamos olhar para isso, para os nossos julgamentos. E nós julgamos porque também nós julgamos a nós mesmos. Nós estamos desconectados, né? Nós apartamos desse amor de Deus. Porque se Deus está em cada um de nós, e nós somos filhos desse amor, por que a gente fica preso nas culpas? A gente comete erros e passamos, né, anos e às vezes séculos enquanto espíritos imortais, nos culpando e adoecendo por causa de nossas culpas. Porque atrás das culpas, né, eu não posso, eu não podia ter feito isso, está o quê? A nossa não aceitação,
não aceitação da nossa condição hoje enquanto espíritos imperfeitos que erram, que ainda somos orgulhosos e egoístas, né? Então, Jesus também, vejam, em relação às mulheres, né? Ele é criticado de andar com as mulheres de má vida, naquela época em que a mulher, e a gente ainda tem muito hoje isso, né? Sem adentrar muito essa questão da violência contra a mulher, do feminicídio, porque isso não é de hoje, né? Mas ele nos convida a uma postura ativa, porque toda violência é contrária ao amor. E Jesus, esse ser integral, esse homem que viveu as experiências enquanto homem, para que ficasse mais, digamos assim, mais fácil de nos aproximar no processo de identificação com ele, com a humanidade de Jesus, né? Espírito puro. Então, Jesus em relação às mulheres, essas mulheres consideradas de más vidas. Quando, por exemplo, em praça pública, né, trouxeram a mulher adúltera, qual foi a postura de Jesus? Qual foi? Ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta para aqueles que estavam lá. Essa pergunta é também para cada um de nós. Qual de vós não tem pecado? Atira a primeira pedra. Quem de nós? Quem de nós nunca errou e nunca vai errar? E garante que não vai errar? Então essa pergunta também ela é atual. Todos os ensinamentos do Cristo são para hoje, para a vida futura, para a eternidade. Quem não tem pecado? Então veja bem, ninguém atirou a pedra, porque teve uma consulta à própria consciência, né? E aí? E aí também, Jesus ele acolhia, ele não julgava. Acolher é, eu vejo você, eu dou um lugar para você em meu coração. Mas ele não tirava pedra, porque ele acolhia. Mas e aí? Ficava por aí? Ele tinha uma advertência, sim, né? Vá e não peques mais. Pecado. Pecado, origem do palavra, pecado, erro ao alvo. Qual que é o nosso alvo? Sim, a perfeição, o amor, né? Nós viemos do amor. Em tudo há o amor de Deus se expressando. E nós retornaremos ao amor do Pai. Então, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não errou o alvo, ainda erra o alvo, somos nós, né? Então, quando nesse chamado de Jesus nós começamos a olhar para a nossa humanidade, sim, espíritos imperfeitos, egoístas, orgulhosos somos todos nós, né? A maioria que está aqui nesse planeta, né? Uma grande maioria, né? Em processo de evolução. Então, se a gente reconhece, aí está esse processo de autodescobrimento, que não é para uma vida somente, né? Aquele que acha que já se conhece está cada vez mais distante. Essa postura de eu me conheço. Só lembrar que a gente veio de milênios aí, né? Séculos de reencarnações. Então, quem somos nós? Então a gente começa nessa postura de nos perguntar, né? E ouvindo Jesus e o que a doutrina traz para nós, porque ela vem jogar luz sobre os ensinamentos de Jesus. A doutrina é essa chave. Naquilo que Jesus trouxe de suas parábolas e dos seus ensinos, que nós não podíamos compreender, nós temos a doutrina, que como uma chave vai abrir essa porta, a porta que é Jesus, para que a gente possa entender, né, à luz da razão. E a finalidade última da doutrina é a nossa educação, é a nossa transformação moral.
Porque nós estamos aqui, espíritos imperfeitos, para evoluir, não é isso? A nível intelectual, né? E moral. As nossas duas asas aí. E para essa transformação moral, quando a gente fala de moral, né? A regra do bem proceder, aprendermos a distinguir, interiorizar o que é o bem e o que é o mal. Então, a base para essa transformação moral, o caminho, né? Se a gente for lá assim, como na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos, né? Qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem de não ser arrastado pelas suas más tendências? O que os espíritos, Santo Agostinho responde para Kardec? Um sábio da antiguidade já havia dito, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, o conheça-te a ti mesmo, Jesus trouxe para nós: conhecereis a verdade vos libertará, né? A verdade absoluta que é Deus. Mas e quais são as nossas verdades? Que dizem de quem somos nós? Quais são? A gente conhece? Né? Então, Jesus nos mostra isso, que o outro também mostra pra gente, né? Quando ele fala de amar os nossos inimigos, quem são os nossos maiores inimigos? Onde estão os nossos maiores inimigos? Inimigos adversários, onde estão? Em nós, né? E todos eles são derivados do nosso egoísmo, né? O egoísmo, que é o ego adoecido, aquele eu, né? O eu da personalidade, do interesse pessoal, tudo girando em torno de mim. Mas quando Jesus fala do mandamento, né? Perguntam para ele sobre o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. O que Jesus está falando? É para a gente amar mais o outro do que a gente mesmo? Não. Como? Porque também o amar o outro, ele é decorrente do auto-amor. Eu só posso ofertar ao outro aquilo que eu tenho. O que eu tenho? Se eu me sinto menos, diminuída, né? Não consigo ver esse eu divino em mim, o que eu posso dar para o outro? Eu só posso cobrar, ou então eu vou dar, mas esperando receber. Então, eu só olho para a ingratidão do outro, né? Porque eu queria dar e não recebi elogios, não recebi reconhecimento. Olha aí a nossa sociedade. Vamos nos olhar. Nós estamos em busca de quê? De reconhecimento, aprovação, de likes, curtidas. Quem eu sou? Qual é o meu valor? Então, auto-amor. Auto-amor é a gente poder, né? Que Jesus nos chama quando ele fala: brilha a vossa luz, o reino dos céus está dentro de ti. É a gente reconhecer que Deus é filho de Deus e trazendo esse DNA, Deus está em tudo. Então, nós sentimos Deus em nós? Se a gente for olhar, né, a nossa vida hoje, nós somos pessoas gratas. A gente consegue agradecer o lar que a gente está, aquelas pessoas que nos desafiam, que podem ser nossos companheiros, nossos filhos, nos relacionamentos no trabalho, no centro espírita. Nós conseguimos ver a presença dessas pessoas enquanto instrumento da nossa transformação moral?
do nosso aperfeiçoamento, da gente trabalhar os nossos vícios, nós conseguimos? Não, né, gente? O que a gente faz? Aí a gente começa a elencar as dificuldades, né? E nós já sabemos que os nossos laços de família, o nosso lar, todas as nossas experiências, elas foram planejadas, estão conforme as nossas necessidades de evolução, de aprendizado do amor, de reconciliação. Então, por que nós estamos falando de gratidão? Porque sermos gratos é conectar com o divino em nós, com Deus em nós. Porque que é Deus? Não foi de Deus que nós viemos? Deus não é essa fonte de vida? Deus é tudo. Jesus, a mensagem de Deus para nós. Evangelho e vida em abundância. Então, estar nessa conexão com Deus, essa aproximação que a gente vai fazendo, né? E nós estamos aqui refletindo sobre isso, é poder contemplar e sentir em tudo a presença de Deus, inclusive nas adversidades. Todos os desafios é Deus. É Deus nos dando a oportunidade. É Deus se revelando no seu amor. Então, auto-amor é esse movimento da alma. Não é algo pronto, acabado. É esse movimento da alma. De começar a sentir o quanto cada um aqui é filho desse amor e é muito amado. Então, se Deus me ama tanto, o chamado dele é que eu possa senti-lo, sentir Deus em mim. E quando eu começo nesses movimentos de auto-amor, que começa pela autoaceitação. Eu me aceito como sou, como estou hoje. Eu me aceito, né? Com essa parte sombria que eu não gostaria de ser, que eu desconheço, porque esses conteúdos que a gente fala sombrios, que estão longe da luz da consciência, eles também trazem o nosso potencial, que a gente veio desenvolver, né? E muitas vezes está lá porque não foram acolhidos. Então a gente não se dá valor, né? Fica preso na expectativa do outro, do reconhecimento. Por quê? Porque nós não conectamos com Deus em nós, não sentimos esse amor. Porque quando nós estivermos assim fazendo, e isso é um movimento, vamos pensar assim em escaladas, escalonamentos, não é algo assim mágico, é processo, né? É desenvolvimento dessa postura, das reflexões, da gente se observar. Então nós vamos olhando para esse amor em nós, nós vamos nos cuidando, autocuidado. Eu me aceito como sou e eu me cuido. Como que a gente pode se cuidar? Que níveis de cuidado que vem aí para vocês? Autocuidado. Sim, só um minutinho. Eu vi ele aqui, depois eu passo. Depois a Miriam. Nossas reflexões, e é isso que eu acho. Nós temos que nos perguntar para que Deus nos cuida. Não é porque. Para que o quê? Para que Deus nos cuida. Sim. E vemos o amor que Deus tem por nós. Não é? E nós colocamos Deus para fora. Porque isso. Muitas vezes eu estou com Deus, eu amo Deus, eu tenho fé, mas nunca vez na hora da precisão que precisa fazer um ato que possa representar
um pouquinho de ser útil, né? A gente fracassa. Né? Sim. Então, como é que você chama mesmo? José, né? O José. Depois eu passo para a Miriam. Então, isso. Perguntas. Para quê? Para quê no sentido de qual a finalidade maior de estarmos aqui? Qual que é o sentido dessa experiência que eu estou vivendo de dor na minha vida hoje? Porque ela tem um propósito divino, que é sempre o da nossa transformação, né? Porque nós podemos aprender pela dor e não só pela dor, porque o chamado maior é aprendizado pelo amor, né? Então, quando Jesus fala para cada um de nós, ele nos chama a autorresponsabilização. Olha para você. Olha para você. Então, cada um, ao invés de a gente ficar investindo tempo, porque enquanto a gente se ocupa com a vida do outro, a gente não ocupa com a nossa, isso é fuga, né? Inconsciente. Mas aí a gente começa nesse movimento. Peraí, opa! Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz em domar as más tendências. Nós não estamos falando de um homem transformado hoje, nós estamos falando de processo, né? Então, nós, reconhecimento, trazemos más tendências, muitos vícios. Jesus nos chama ao quê? Ele fala assim, você tem que mudar? Você não pode ser assim? Ele faz isso, Jesus? Não. Ele nos conhece, ele sabe o tempo de cada um. Ele mostra, ele convida a reflexão, vai e não peques mais, dá uma advertência, enérgica, né? Mas não orgulhosa de quem sabe mais, não, no sentido de que o outro desperte. Então, Jesus nos chama a essa autorresponsabilidade, porque cada um é herdeiro de si mesmo. Quanto mais nós voltarmos para nós e tomarmos a responsabilidade para a nossa vida, isso vai refletir em quê? Nos relacionamentos. Então, só passando para ela antes, a questão do auto-amor, né? Fazendo esse movimento do auto-amor, que aí nós perguntamos do autocuidado, né? Não foi? Como que nós estamos nos cuidando? Porque esse é outro nível de auto-amor. Como que eu tenho me cuidado? A nível do meu sono, da alimentação, da atividade física, do lazer. Eu estou só trabalhando, né? Como é que anda aí a questão das redes sociais, do tempo? O que eu estou fazendo com esse tempo que ele é divino e que tempo que é vida? Então, autocuidado é auto-amor, né? E aí sim, quando nós, à medida que a gente vai fazendo e olhando pra gente, isso vai refletir nos nossos relacionamentos? Vai? Claro! Antes de eu falar assim, né? Apontar alguma coisa e falar, eu posso me frear. Opa, eu me transformei? Não me transformei não. Mudar comportamento não é transformação. Mas eu já despertei para a consciência, né? Miriam, por favor. Pelo que você perguntou, né, o que eu estou fazendo para o meu autocuidado, hoje eu estando aqui, eu estou me cuidando. Né? A minha instrução, né, por ser espírita, né, graças a Deus, porque ela tira o véu, né? E é a instrução, porque a instrução me leva para um entendimento, um conhecimento da minha necessidade de mudança e no processo, igual você falou, que estou no processo. Né? Sim, Então é tá. isso que eu vou cuidar. Obrigada. Isso é um nível, né, gente? Isso de buscar conhecer, né? Isso, obrigada. Sim, Lucimar. Quando o José perguntou para que Deus, eu lembrei da música da Mary, né? Deus criou a gente somente para amar. Isso. É lindo, né, gente? Só para amar. Isso mesmo. Isso, né? Nosso destino, viemos do amor, né? Para viver no amor e voltar para o amor. Que o amor é a maior força, né? Deus é amor, não é mesmo? E Deus está em nós. Então, nesses movimentos, e aí vamos
nessa questão do alto amor que a gente falou, né, de Jesus, da sombra, né, como que Jesus olha para nós, a linguagem de Jesus, desse despertar da consciência, que aí também nos veio a parábola do filho pródigo, né, porque todo esse nosso processo de viver para quê? É o despertar da nossa consciência. A gente está dormindo ainda, né? E a psicanálise mostra isso, que essa parte consciente nossa, ela é em torno de 5%, máximo 10%. Então, nós estamos vivendo ainda na inconsciência. Né? Então, aquilo que a gente se apresenta não é o que nós somos. Nós estamos. E aí nós precisamos seguir nesse movimento que Jesus nos convida, de conhecer as nossas verdades, de olhar para nós. E aí desenvolver essa postura. Uma postura de quê? De abertura. De nos desamarmos. De não achar que nós temos as verdades sobre tudo e sobre todos. Hã? Sim. A vigilância, né? A vigilância, Eugênia está falando, a vigilância, porque é Jesus mesmo que nos chama a vigilância e a oração, né? Então, vigiar, porque à medida que, nessa postura de se observar, peraí, o que eu estou fazendo? Olha, quase que para não cair em tentação das nossas próprias inferioridades, né? E aí, gente, quase caminhando, né, já para o final, acho que é importante a gente... Joana de Ângeles, ela fala de Jesus como essa síntese, né? Como Espírito perfeito, ele sintetiza tudo isso. Esse homem integral. O homem que é integral como inteiro, porque nós ainda não somos o homem integral, o homem e a mulher, né? Porque tem uma parte em nós, uma grande parte, que a gente ainda não está consciente de quem nós somos. E é nessa parte, né, se a gente for olhar, tem as nossas sombras, que são o nosso desafio, daquilo a gente reconheceu que também faz parte de nós, e aí vem as imperfeições, mas também os nossos tesouros, né? Jesus, ele fez essa caminhada, né? E aí, eu até trouxe aqui, quando Jesus fala do reino dos céus, as suas parábolas, um vídeo para todos nós conhecermos mais as parábolas, né? Mas, por exemplo, tem algumas parábolas que Jesus mostra para nós, que esse tesouro está dentro de cada um de nós, né? Então, por exemplo, na parábola das pérolas, ele fala assim, está narrada lá em Mateus, capítulo 13, 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Olha que lindo. O que Jesus quer mostrar para nós? O mesmo sentido quando ele fala do tesouro, né? A parábola do tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha que lindo. Um tesouro, o reino dos céus em nós. Essa felicidade que a gente tanto anseia, né? A verdadeira felicidade, o estado de plenitude, já existe em nós, em potência, esse tesouro que Jesus mostra para nós. Então, se nós vamos trabalhando para encontrar esse tesouro, nós vamos fazendo outras escolhas. Os verdadeiros tesouros, que são as escolhas do Espírito. Lembrando que estamos na matéria, né? Precisamos cuidar do corpo, né? Enquanto instrumento. Mas os verdadeiros valores não são aqueles que a sociedade, o mundo materialista coloca para nós. É esse que muitos estamos correndo atrás. Os verdadeiros tesouros. O verdadeiro tesouro é a nossa essência. É a nossa potência divina. Então,
quando nós encontrarmos esse tesouro, né? Que importa o mundo? Jesus não se importou com as críticas, né? Foi considerado um revolucionário. Ele não ficou preocupado em agradar ninguém. Ele estava convicto de suas verdades, né? Ele não preocupava se alguém ia gostar ou não. Ele foi austero porque ele já estava em Deus, convicto, conectado com a verdade. Então, falando de alguns recursos, né? O que nós podemos estar buscando? Se nós estamos falando de Deus em nós, qual é o maior recurso que nós temos, que é também uma postura na vida? Qual é? De conexão com Deus. A prece. Sim, a prece, a oração, não é mesmo? Através da oração, nós nos conectamos com a fonte, que é o Pai, fonte de vida. A fonte que nos dá tudo o que nós precisamos, não o que queremos. Como é quando nós, como que vocês se sentem, como nós nos sentimos quando a gente faz uma prece, uma oração? E aí Jesus nos ensina a orar, né? Não importa palavras, ele fala do comportamento, de ficar falando para todo mundo ouvir, palavras bonitas, isso não importa. Conexão, não é isso? De alma. Então, qual que é? O que acontece quando nós oramos? Nós nos sentimos bem, não sentimos? Nós nos aquietamos, nós ficamos mais calmos, sentimos-nos fortalecidos, porque a nossa vida é uma vida de muitos desafios, são muitas batalhas, e batalhas internas conosco mesmo. Mas em Deus, né? Em Deus, nós nos movemos, nós nos renovamos, e é Ele que nos ensina isso. E a própria ciência, alguns, né, de vocês já devem ter visto, a própria ciência já mostrou isso, comprovou com estudos. O que acontece no cérebro quando alguém ora? Então, oração enquanto recurso terapêutico, recurso de saúde, né? E aí, a Joana de Ângeles, né, que traz a série psicológica, nos ajudando muito nesse processo de autoconhecimento, ela fala também do recurso da meditação. Mas não é só Joana, Jesus já meditava e já nos chamava a meditar, né? O que é essa meditação? É um silenciamento. A gente pode aquietar a mente, essa parte consciente, tagarela, que fica o tempo inteiro pensando, não é isso? Pensa aqui, eu tenho que fazer isso, tá. A gente aquieta a mente para que a gente possa ouvir Deus falando em nós. Porque essa voz sábia, essa centelha divina, ela já está falando em nós, a gente não consegue escutar por causa do nosso barulho interno. Então a meditação, né, que precede, a gente pode, uma postura de relaxamento, não necessariamente só de sentar, mas também que pode ser muito importante, né? Mas a gente fala de postura, né? Da gente procurar esse centramento, tirar o ego, né, essa parte da mente aí, e voltar para o nosso centro, é Deus em nós. E aí a gente pode fazer isso através da inspiração, questão de minutos, a gente já vai quietando, vai sentindo bem-estar, né? Em vários momentos do dia, isso pode nos ajudar, inclusive no momento de oração, né? Aí eu vou aproveitar aqui, por exemplo, a gente vem na casa espírita, a gente chega aqui, mas a mente está tão barulhenta, ainda está lá ligada a um tanto de coisa que vai fazer, quando vai sair daqui, o que deixou lá, né? Então, assim, olha, já respira, quando vocês chegarem na casa, já respira, já centra, já vai entrando em prece para nós escutarmos o que Jesus está falando aqui hoje para nós. Porque Ele está falando, nós aqui somos instrumentos, né, da palavra, e vai chegar em cada coração conforme também a sua disponibilidade.
Porque se eu venho aqui e fico muito no mental, de todo jeito, gente, a misericórdia de Deus é tão grande que todos nós recebemos, ainda assim. Mas nós vamos aproveitar mais se a gente realmente tiver essa postura de conexão com o alto, né? Aqui também na Casa Espírita. Então, para finalizar, nós temos esses recursos aí, né? Da oração, né? Da meditação. E aí anda junto o relaxamento. Porque, olha, a gente busca o conhecimento, mas nós estamos num corpo. O corpo é morada do Espírito, é nosso templo. Nós precisamos desse corpo, sim, físico, para nós caminharmos na evolução. Então, nós precisamos cuidar do corpo, né? Alimentação, sono, vícios, tudo que prejudica. E aí, quando a gente fala, ela, né? Aqui, Joana de Ângeles fala ela fala relaxação, relaxamento, é a gente fazer contato com esse corpo, porque como que a mente vai quietar se o corpo está agitado, né? Então, vamos fazer contato com esse corpo, porque inclusive é pelo corpo que as emoções se expressam, né? Então, assim nós vamos aproveitando esses recursos todos que Jesus traz para nós e que nós possamos, né, seguir com Ele, sentindo a sua presença em nossas vidas, que é também a presença de Deus, né? Nós vamos agradecer pela oportunidade de olharmos para nós mesmos, né? Rogando a Jesus que nos renove na coragem para seguir, né? Na perseverança para vencermos a nós mesmos. E falando, né, sentindo Jesus, vou aproveitar, vou cantar uma música aqui, que é também... Aliás, vamos fazer o contrário. Deixa você dar os avisos, depois eu canto, tá bom? Que aí quem quiser já faz a prece, tá? Muito obrigada, gente. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Muita paz a todos vocês. Primeiro, agradecer a nossa irmã pelos esclarecimentos e por nos ajudar a entender um pouco melhor sobre essa ferramenta tão importante para a nossa mudança. Dentro disso ainda, nós vimos que é importante, além de usar essa ferramenta, estudar o Evangelho de Jesus. E a nossa casa oferece aos domingos, às 8h45, de 8h45 às 10h15, o estudo do Evangelho Redivivo, que é justamente o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E também, em outro momento, tem o estudo do Livro dos Espíritos, junto com as obras básicas. Nós sabemos, como foi falado aqui durante a palestra, que a doutrina espírita representa uma chave para nós entendermos melhor o Evangelho. Então, o estudante do Evangelho também precisa estudar a doutrina espírita. E aí, às quartas-feiras, nós temos o estudo Introdução ao Estudo do Espiritismo, que é uma apostila da FEB, que trata dos princípios básicos da doutrina em nível introdutório, e tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Agora eu vou deixar a nossa irmã cantar e depois eu vou fazer a prece. Vamos cantar, né, gente? Então, vamos fechar nossos olhos, né? Para a gente entrar na vibração dessa música, sentindo a presença de Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso
em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 paparirá. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos, Senhor, pelo Teu amor que nunca falha, por nos dar tantas oportunidades de melhorar a nós mesmos. Pedimos auxílio para nos ajustarmos à vossa lei, para fazermos aos nossos semelhantes aquilo que gostaríamos que os nossos semelhantes nos fizessem. Pedimos que ao sairmos daqui, sejamos fortalecidos pela espiritualidade amiga para praticarmos aquilo que já sabemos que é o certo. Pedimos, Mestre amado Jesus, que visite os nossos lares, abençoe os nossos familiares e seja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Quem quiser tomar o passe, pode formar uma fila aqui à minha direita. E, por favor, permaneçamos em silêncio. Vão em paz.